revelar. Revelar um panorama do desempenho dos alunos em determinadas áreas. É tudo que a gente revela? Não. SAEB revela tudo? Nunca. Alguma prova vai revelar o todo do conhecimento do aluno? Jamais. Uma roda de conversa vai revelar tudo que o aluno sabe? Também não. Por que eu estou falando isso? Porque é até para a gente pensar sobre as colocações que a gente fez no início. Porque nenhum instrumento avaliativo revela o todo, né? Jamais. Não existe um instrumento de avaliação que vai mostrar o todo que é o meu aluno em relação ao desenvolvimento dele na educação. E nem pessoalmente, né? Então, existe sempre um conjunto, né? Dentro da escola, a gente trabalha com diversos instrumentos para que a gente, né, depois, lá na hora de fazer aquele registro, que é da secretaria, que a secretaria manda, que é um documento, na verdade, que não é um instrumento avaliativo, mas é um documento de registro avaliativo, eu possa preencher ele com muita consistência, né? Porque não dá para eu pensar e falar, não, ele sabe tal coisa, não, ele sabe, acho que ele sabe. Ele desenvolveu tal, acho que ele não dá para achar. Né? Então, a gente tem que pensar sempre assim, todos os instrumentos que eu uso me dão subsídio para eu preencher um relatório, como é o registro avaliativo proposto pela secretaria, que vai me dizer mais sobre o meu aluno. E nem vai dizer também todo. Eu não consigo e nem devo algumas coisas computar ali. O aluno é bonzinho. Bonzinho? O que é bonzinho? Onde você viu que ele é bonzinho? Por que ele é bonzinho? O que significa ser bonzinho? Ele é atento. Atento? Atento a quê? Né? Então, as nossas formulações, eu estou falando de mim também, tá, gente? Muitas vezes num conselho de classe, né? Estou falando da minha atuação, tá, gente? Também. Às vezes a gente discutiu muito, eu e a Érica, sobre isso ontem. A gente é sempre muito tendencioso, né? Tendenciosa aí nesse quesito dessa avaliação, né? Ou dessa colocação. Não sei, talvez não chegue a ser uma avaliação. O que a gente quer falar de um aluno quando num conselho de classe fala, não, mas ele é terrível. Ele é terrível. Ele não para. A gente está avaliando nesse momento, a gente está fazendo um julgamento. É importante o julgamento? É importante. A gente faz isso constantemente. E o julgar, né, ele também é um sinônimo de avaliar. O julgar, ele tem 39 sinônimos, com 5 sentidos diferentes. Dentre esses 5 sentidos, um deles é avaliar. E dentro desse avaliar, a gente tem apreciar, analisar, ajuizar, conceituar, reputar, qualificar, classificar, calcular e aquiletar. Todos esses são sinônimos dentro do sentido de avaliar, que está dentro do sinônimo de julgar. Mas a gente julga de que forma? A gente julga refletindo sobre verdades ou sobre opiniões? Isso é muito importante da gente pensar. E eu fiquei pensando muito essa semana sobre isso. O quanto durante muito tempo, né, ou durante toda a minha
trajetória profissional, em alguns momentos, eu julguei baseado em opiniões. Isso é bem louco, né? Bem difícil da gente pensar, mas importante para a gente refletir. Então, sobre essa questão de revelar, veja, revelar é o quê? Quando eu trouxe essa palavra no destaque, eu fiquei pensando assim, não sei quantas são da época, eu sei que junto aqui no núcleo de avaliação tem algumas que acho que nem conhecem isso. Quando a gente revelava o rolo, né, da máquina de fotografar, né? Tinha um nome determinado, agora eu não consigo lembrar. Mas a gente tirava foto naquelas câmeras, né, que não eram digitais, usavam um rolo de filme e depois a gente levava para revelar. E quantas fotos saíam terríveis, escuras, sem enxergar nada, e a gente tinha que pagar por aquilo e depois descartar. É incrível. Mas essa palavra revelar é muito daquilo, olha, eu fotografei aquela situação e aqui ela está, é isso. Né? Hoje a gente não tem mais essa propriedade tão clara por causa dos filtros, né? Então a gente tira uma foto e não ficou feio meu nariz, deixa eu arrumar, não, essa cor não tá bonita, vou dar uma melhorada. E a gente não consegue fazer o recorte dessa verdade através de uma fotografia hoje. E quando a gente fala de avaliação externa, a maior tentativa e o maior objetivo dela é conseguir isso, revelar. E não é revelar o todo, não é revelar o todo, né? É revelar algumas situações em determinadas áreas. Isso é o objetivo. Né? Revelar, aí eu li também que algumas colocaram mostrar, apresentar, tudo isso, né? Eu trouxe esse verbo aí, mas o sentido é esse, tudo bem? Continuando, se a gente tem esse objetivo de revelar, eu acho que pulou, não, tá certo. Dentro dessa revelação, existe os recortes, o foco dessa revelação. Ela se dá em quê? Baseada em quê? Então, em algumas aprendizagens, São todas? Não são todas, são algumas. Em determinadas áreas, como tudo aquilo que a gente viu, né, no histórico do SAEB, e que a gente via que entrava uma área, fazia uma amostragem de outra, depois tirava e voltava, até que, né, agora nas últimas a gente permanece aí com língua portuguesa e matemática. E teve também de ciências, enfim, mais amostral. Não é o todo e não é em tudo. São algumas aprendizagens de algumas áreas. E de modalidades aí específicas, né? Eu avalio, o SAEB não avalia todos os anos, do 1º ao 5º ano, né? O SARESP também não. O PISA, né? O PISA ainda é mais interessante, que é uma avaliação internacional, e ela não acontece nem por modalidade, ela acontece pela idade, pela faixa etária, independente do ano que o aluno esteja. Eles querem entender aquela pessoa, naquele momento de vida, o que ele tem de aprendizagem. Então, é bem interessante esse formato do PISA para algumas comparações. Olha, eu usando um termo aí que muitas vezes a gente reluta contra ele também. Então, quando a gente olha para a avaliação externa, que é uma tentativa de revelação de uma verdade, né, de uma realidade, ela acontece com um foco. É como, continuando com essa analogia da fotografia, eu não consigo tirar uma foto do todo. Hoje existe a panorâmica no nosso celular. E mesmo assim a gente não consegue fazer um 360 com ela, é muito difícil. A gente consegue isso através de vídeo, mas pegar
ela não sai perfeita, sai totalmente distorcida. Mesmo a panorâmica de 180, ela já sai com distorção. Você não sabe se aquele espaço é aquilo mesmo. Vocês já tiraram uma panorâmica no celular? Então, façam esse teste. Você vai observar que alguns objetos que são pequenos, eles ampliam, porque a visão não é uma visão perfeita. Então, quando a gente fala de avaliação externa, não tem como a gente acreditar que ela vai revelar o todo, porque ela não revela o todo. E nem, no caso aí, 50% às vezes. Ela só revela recortes, pequenos recortes, algumas aprendizagens, né, colocadas aí como essenciais, a gente pode falar isso, para que seja observada a qualidade de educação promovida dentro das escolas. Próximo. Para que servem? E aí a gente tem uma ideia, muitas vezes, e eu já tive isso há muito tempo, equivocada, porque a gente às vezes confunde o que é o objetivo com a serventia. Né? E a gente tem que deixar isso muito claro. Avaliar é revelar, ponto. Para que ela serve, essa avaliação, é outra situação. Na verdade, para que eu uso ela é que difere, né, as avaliações aí, que a gente chama. Mas, sumativa, formativa, enfim. O uso que eu faço dessas avaliações, né? E qual é o uso mais geral aí das avaliações externas? Fornecer subsídios para a tomada de decisões, né, destinadas a melhorias no sistema de ensino e nas escolas, permitem acompanhar o desenvolvimento das redes e sistemas de ensino ao longo de diferentes edições, ou seja, de anos dos testes, em larga escala, mediante a comparação de resultados. Servem indiretamente para assegurar a qualidade, porque uma prova, um teste ou um conjunto de instrumentos que formam uma avaliação, eles não são capazes de garantir a qualidade. Não é a avaliação que garante a qualidade. Ela só faz o quê? Observa se essa qualidade está acontecendo. Né? Então, vejam bem, ela serve para assegurar porque ela observa, ela não garante a qualidade. E também é o principal instrumento para a elaboração de políticas públicas. Aí eu vou tocar em uma palavrinha que eu trouxe ela novamente para vocês, tá? Comparação. E é importante a gente pensar em comparação. E que tipo de comparação, né? Uma outra discussão que a gente tem bastante, né, é sobre o comparar, né, aluno com outro aluno. Isso não existe. Comparar uma sala com outra sala. Depende do que eu vou comparar. Comparar uma escola com outra escola também. Depende do que eu vou comparar. E como essa comparação traz consigo uma outra fala. Eu comparo para ranquear e para criticar? Não, eu comparo para analisar. Quem trabalha, né, aqui no núcleo de avaliação junto comigo, né, há algum tempo, a gente sempre teve muita preocupação de não emitir relatórios que a gente tem e para as escolas com esse olhar comparativo. Mas não, né? Porque nós comparamos dados e nós comparamos os dados para verificar percentuais, para olhar para números, mas a gente não compara para ranquear, né? A escola tal é a melhor, ou a outra é a pior, ou a outra está mais ou menos, né? Olha isso e não é esse tipo de comparação que a gente acredita
E não é essa comparação que deve ser feita. Assim como dentro da sala de aula a gente não compara um aluno, isso não acontece. Ai, você viu fulano? Ele é tão inteligente, faz tudo tão direitinho. Agora aquele ali, olha só, o que aquele ser humano está fazendo? A gente não faz isso, a gente não compara assim. Brincadeira, né? Mas é esse tipo de comparação que a gente evita, né? Porque é uma comparação que ela não tem base, né? E não tem um indicador por trás dela que faça com que eu estabeleça um formato de conhecimento, de base. Então, isso é isso por conta disso, isso é isso por conta disso. Eu tenho que ter, né? O aluno se saiu bem num teste de matemática, por quê? Porque ele é quietinho, porque ele prestou atenção na aula. Isso não é condição para a gente comparar, porque o outro é mais inquieto, aquela palavra que ficou um tempão na moda, né? Hiperativo, eu sou hiperativo, né? Dentro dos padrões propostos por nós. Mas o que a gente compara? É o resultado do desenvolvimento de uma aprendizagem do aluno X com o resultado do desenvolvimento de aprendizagem do aluno Y. O que ocorreu dentro do desenvolvimento da aprendizagem. Tem influências externas? Essa é uma discussão muito forte. Tem influências externas, sempre haverá. Tem até na nossa vida, a gente tem, né, no desenvolvimento de alguma atividade. Mas o quanto isso dentro da escola pode ser eliminado? O externo, e a gente observar e tentar comparar e trazer à tona o problema. Por que que isso aconteceu? Por que que o indivíduo, né, ou a pessoa X, não alcançou aquilo que o Y alcançou dentro de um mesmo formato ou de formatos específicos, que o professor sempre faz isso, né? Não deu, ainda não está conseguindo desenvolver. Espera aí que eu vou conversar com ele e vou falar com ele de outro jeito, que pode ser que ele entenda assim. A gente faz isso dentro da escola, né? Dentro da sala de aula. E aí a gente analisar e comparar isso é muito importante. É muito importante. É eficaz no nosso trabalho. É eficaz dentro da sala de aula e é eficaz na avaliação também. Por que que as escolas XYZ daquela região tem um número X de crianças alfabetizadas até o 2º ano e aquelas ali W, Y e A daquela região, com todas as influências territoriais daqui e daqui, tem só X% de crianças alfabetizadas no 2º ano. A gente faz essa comparação? Fazemos. Fazemos porque a gente tenta entender, né, o que acontece, né, entre esse local e esse local. Há influências externas, territoriais? Pode ser, mas aí a gente se volta para dentro da escola. O que acontece na escola? Quais são as políticas aplicadas dentro da escola, na sala de aula? O que acontece? Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de comparação, a gente tem que ter em mente essa ideia. O que é que eu estou comparando? Com base em quê? A base é a essência. Eu comparo só quando tem uma base de conhecimento. Eu não posso comparar sem base. Ele é bonitinho, ele é feinho, ele é bonzinho, ele é ruimzinho, ele é terrível, ele é quietinho. Isso não é base. Né? O que vai te mostrar a base é aquilo que você tem de instrumento e registro sobre aquela ou a outra criança. A mesma coisa, a gente só tem como comparar dados quando a gente tem a resposta de um determinado instrumento. O MEC só compara os estados e os municípios porque ele também tem dados, recortes, e que estão lá na base de dados deles. Então, eles fazem comparações. Olha, a região sudeste apresentou desenvolvimento X, Y, Z nas aprendizagens
na leitura, as crianças da região sul ou do Nordeste, né, estão já com um progresso muito maior do que do Norte ou do Centro, enfim. E isso sempre, essas comparações, elas só podem ocorrer com uma base de dados e com um objetivo, né? Ou com uma meta a ser alcançada. Isso é muito importante, essa reflexão, né? Porque alguns termos que a gente usa na educação, parece que eles são assim, ai, não posso falar isso. Não, posso falar. Eu posso falar desde que ele tenha sentido e desde que ele esteja sendo utilizado na essência da palavra ou de acordo com aquilo que é eficaz para a educação. É claro que eu comparar uma escola com a outra para falar que aquela... por que aquela escola? Também, né? Ai, quem está lá? Não, quem está lá? Quem está lá, mas um profissional, né, de formação, né, diária que o outro, né? Às vezes muito mais aplicado. Isso não tem sentido, né? Então a gente tem que saber que a comparação ela não pode ser uma geradora de crítica destrutiva, né? Mas ela tem que ser geradora, né, de conscientização daquilo que é o que acontece num local, o que acontece no outro, quais as diferenças, por que essas diferenças existem e como eu elimino essas diferenças. Porque a ideia de construção de uma educação de qualidade, ela perpassa pela questão de equidade. E quando a gente fala de equidade, não é que eu tenho que garantir isso e isso igual, não. Às vezes eu tenho que garantir nessa região um maior incentivo do que nessa, para que ela seja e que ela tenha a mesma qualidade que essa. Então, quando a gente observa e compara, o objetivo maior tem que ser perpassar por essa questão, qualidade e equidade, né? E gerar algo para que isso seja realmente se concretizado. Então, pode passar para a próxima. Eu trouxe algumas questões importantes para a gente pensar um pouquinho, que são tidas aí às vezes como, né? Isso não se fala. Comparar não é condenar, né? É condenar quando eu faço isso dizendo que isso é uma comparação. Não. Comparar é para se fazer aquilo que eu disse, né? Ter um objetivo dentro da educação, atingir uma meta, e para que eu compare e atinja essa meta, eu tenho que promover algo, né? E que não é uma condenação. Se eu estou condenando, eu estou fazendo uma comparação errada, né? Pode existir? Pode, claro que pode. A gente sempre faz isso, né? Pessoalmente, a gente sempre cai nesse erro, infelizmente, somos todas e todos humanos, né? E isso é parte de nós, né? Às vezes querer condenar o outro. A outra questão, para a gente pensar mais um pouquinho, é julgar. E aí eu trouxe para vocês, né, um recorte pequeno aí, sobre os sinônimos de julgar, entre eles a avaliação. Julgar é necessário? Eu achava que de jeito nenhum julgar era necessário, né? Tantos provérbios, tantas falas, né? Que a gente fala que a gente não pode julgar, mas o que julgamos? Essa é a pergunta. O que julgamos? E eu estou falando aqui dentro desse recorte nosso, que é da avaliação externa. A avaliação julga? A avaliação compara e condena? Né? É importante a gente pensar sobre isso. Se ela compara e condena, né, ou eu percebo isso, qual é essa condenação que está sendo feita através da avaliação?
É necessário que ela julgue ou não é necessário? O que é julgar, né? O que nós estamos julgando com a avaliação? Quais são os pressupostos aí? E aí eu trouxe uma frase, né? A palavra julgar no grego é kriteu. Olha que interessante, vem até depois a raiz da palavra, de critério, enfim. Kriteon ou katadoxan, alá kataleiteon. Isso daí significa que a gente, né, deseje-se, né, que a gente deve, aí no caso, julgar não segundo a opinião, mas segundo a verdade. Por que eu trouxe isso? Porque julgar muitas vezes na nossa cabeça esteve sempre muito arraigada aquela questão de apontar o dedo, né? Então, isso é um julgamento. Eu estou apontando o dedo para o outro e falando dele. Sim, né? Eu estou avaliando o outro. Mas eu estou julgando a partir de opiniões ou a partir da verdade? Isso é muito importante pensar. E quando eu trouxe isso, né? E a gente olha lá para a história, né? Para a filosofia, para outras áreas, né? A área de direito. Há sempre um julgamento, né? Às vezes numa situação de um processo, enfim, de um acontecimento. E esse julgamento, ele acontece, ele se dá a partir do quê? De opiniões ou de uma verdade? De uma verdade. Não estou falando que é a verdade, né? De uma verdade. Porque você pode me dizer assim, mas já aconteceram julgamentos que foram incorretos, né? Que a pessoa foi prejudicada por algo que ela não fez. Pode, né? E aí foi de opinião ou de uma verdade? E como essa verdade foi trazida à tona? Através de que instrumento? Então, hoje a gente vai terminar, acho que talvez até um pouco mais cedo, mas a reflexão que eu queria que vocês se propusessem a fazer nesse momento, né, e durante essa semana, para a realização da atividade que vai ser colocada no AVA, é sobre pensar sobre a avaliação, né, como eu disse, e pensar naquilo que você colocou inicialmente. A avaliação, ela não tem o propósito de olhar para um todo, ela olha partes, ela compara, né? Ela em si não, mas os resultados que ela apresenta são resultados que são utilizados para um fim de comparação. E isso em todos os níveis, né? Municipais, estaduais e federais. Há um julgamento? Depende. E aí a gente vai tratar disso nas próximas aulas, né? O que é julgar na avaliação? E julgar é correto na avaliação? O SAEB julga? A nossa rede julga com a avaliação que ela faz nas escolas? Então, a reflexão vai ser sobre isso, tá? Nós vamos propor uma perguntinha lá no AVA, para vocês responderem também, mas com esse olhar, comparar, julgar, objetivo e a serventia das avaliações.